Bem, amigos, queridos irmãos, nós estamos retomando o nosso estudo no módulo quinto, o quinto módulo, que vai tratar da influência, da comunicabilidade dos espíritos. O primeiro roteiro desse módulo nós começamos semana passada, já demos uma introdução, é falar sobre a influência ou estudar sobre a influência dos espíritos sobre nós, sobre cada um de nós, sobre os nossos pensamentos, os nossos atos e sobre os acontecimentos. Boa noite, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Lúcia, minha querida Lúcia, lá de Areia Branca, retornando. Boa noite, Silvia. Boa noite. E nós, Sandra, olha, Sandra, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, essas pessoas maravilhosas que sempre têm nos acompanhado aqui no nosso estudo, no nosso ESD, que já está no quinto módulo aqui, nesse modelo, nessa ferramenta, que foi uma espécie de válvula de escape. Andréia, boa noite. Para que nós não perdêssemos o hábito de estudar a doutrina espírita. Então nós iniciamos, já estudamos desde o início desse programa, que são 10 módulos, estamos no quinto módulo já, então estamos na metade, não é? Assim, com esse formato, através do Instagram da casa Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno. E nós estamos aqui, estudando juntos, todo esse tempo, não é? Alguns acompanharam desde o início, outros não, mas estamos no decorrer dessa batalha juntos já há algum tempo. E, bem, vamos dar seguimento, não podemos parar, vamos respeitar quem já chegou e já está aí na expectativa do nosso estudo. Na semana passada, nós tratamos um pouco, nós introduzimos, nós citamos a pergunta, a questão do Livro dos Espíritos, a 459, em que os Espíritos dizem que os espíritos superiores nos dizem que eles, os espíritos, os desencarnados, nos influenciam de tal modo, de tal forma, que de ordinário são eles, os espíritos, que nos dirigem no nosso dia a dia. Então nós percebemos aí o quanto nós agimos muitas vezes, diria até a maioria das vezes, sob essa influenciação. As nossas decisões, todas elas têm sido influenciadas pelos espíritos, tá? E nós, é claro que tomamos a decisão final, mas a influência é tão grande que muitas vezes nós fazemos mais a vontade do espírito do que propriamente muitas vezes a nossa vontade. Então estamos nesse barco, porque a influenciação, uma vez que nós estamos no mundo de provas e de expiação, então a presença de espíritos imperfeitos é a grande e esmagadora maioria. Então eles estão junto conosco, misturados entre nós, porque nós também somos assim imperfeitos. Boa noite, Leila. E o fato de sermos imperfeitos, de cometermos falhas, erros, nós atraímos também espíritos dessa mesma natureza, dessa mesma condição. Tá certo? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, que pelo fato de sermos imperfeitos, os espíritos que nós atraímos, a maioria deles que nos influencia, são espíritos também imperfeitos e que, por consequência, nos influencia para o cometimento de erros. E nós, assim, infelizmente, o fazemos no nosso dia a dia. Tá? Então nós falávamos sobre a questão da influência pelo pensamento, a telepatia, a transmissão de pensamento. Nós falávamos dessa influenciação porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e é ele quem transmite o pensamento. Então o nosso pensamento é transmitido, é enviado, é emitido e ele passeia, ele é veiculado pelo fluido cósmico universal e chega aos outros da mesma forma que nós também recebemos esses pensamentos. Então, é um mar de pensamentos. Pensamentos de lá
para cá, daqui para lá, de todos os lados, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. É uma miscelânea na qual estamos nós todos mergulhados. O que diferencia nesse aspecto, para que nós possamos estar bem sofrendo pouca ou quase nenhuma influência dos espíritos imperfeitos, é o fato de nós adotarmos o hábito de modificar os nossos pensamentos, de modificá-lo, de substituí-lo, melhor dizendo que modificar é mais difícil, mas substituir os pensamentos desagradáveis, os pensamentos na direção do erro, das tendências inferiores, substituí-los por pensamentos melhores, pensamentos de bem, pensamentos de amor, pensamentos edificantes, pensamentos voltados para o amor. E aí sim, nós começamos a exercer uma influência mais poderosa sobre os espíritos, os outros, e a influência passa a ser diferente, tá? Então ensina ainda a doutrina espírita que por meio do perispírito, que nós já estudamos, né, sobre o perispírito, que é por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte. Então, eles utilizam o perispírito, não só o perispírito deles, tá? Em sua natureza, a natureza do perispírito, ela é etérea. Não é como é que eu vou colocar? Pelo fato de ser etérea, a natureza do espírito não obsta, não atrapalha, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Tá? Então, o impulso normalmente é por gases. Tá? Os mais poderosos motores são movidos a gases. Então, não há motivo de espanto quando, com essa alavanca, que é o perispírito, que é de matéria etérea, os espíritos produzem certos efeitos físicos com o próprio perispírito. Tá? Então, muitas vezes, diretamente, eles fazem essa influenciação, essa manifestação, e nós sentimos essa presença. Tá? Então, o fato deles estarem perto de nós é através do perispírito que nós sentimos a sua presença, e é através do perispírito que nós somos influenciados. Tá? Então, atuando o espírito sobre a matéria, através do seu perispírito, eles podem se manifestar de muitas maneiras, como nós já falamos semana passada. Dona Marlene, boa noite. E nós falamos que pelos os efeitos físicos, eles podem ser feitos do tipo ruídos, a movimentação de objetos, né, a própria transmissão de pensamentos, através da visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, como nós já dissemos, pelo desenho, pela música, não é, pela pintura. Então nós falamos sobre tudo isso semana passada, e eles usam o perispírito para exercer essa influência e fazer com que a sua manifestação seja percebida. Em resumo, ele diz que todos os meios podem servir de comunicação, de uso para a comunicação com os homens. Eles fazem de tudo. Então, daí decorre, né, que esses ensinamentos que os espíritos passam para nós, eles vão exercer, a partir de então, uma influência muito grande nos acontecimentos da vida. Porque é por meio da transmissão do pensamento e pela ação direta no mundo material, né, que ocorrem essas manifestações e essas influenciações sobre os acontecimentos. E isso, nada disso é sobrenatural. É puramente natural, porque está dentro das leis da natureza. Tá? Mary Cantora, boa noite. Chegou a N Dreams STS, que eu não sei quem é, inclusive está até de cabeça para baixo na foto, o que me parece, fica até difícil de identificar. Mas boa noite a si mesmo, que Deus abençoe vocês que estão chegando, tá? Olha a Shirley, minha querida Shirley, chegando, nossa parceira, Deus abençoe. Então, a gente pode dizer ainda que se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade, né, com tal força, né, e que de ordinário, como dizem os espíritos, são eles que nos dirigem, então é preciso saber identificar a natureza dessa influência. Para quê?
com a finalidade de que não atendamos, não aceitemos facilmente os alvitres dos espíritos imperfeitos, ou seja, que nós não nos deixemos tão facilmente influenciar e ser dirigidos pelos espíritos imperfeitos. Então é de suma importância que nós tenhamos isso em mente, que nós cuidemos para que não nos deixemos influenciar tanto pelos espíritos imperfeitos que povoam, que estão no nosso entorno, que estão o tempo todo próximos de nós, porque eles são muito afeitos, próximos, apegados ainda à matéria. Por isso que eles estão muito próximos de nós. Tá? Então, como é que nós vamos distinguir? É a pergunta que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Né? Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito ou de um espírito bom ou de um espírito mau? Como? Porque não é fácil a gente identificar, tá certo? E os benfeitores, os nossos queridos espíritos superiores, eles atendem ao apelo de Kardec para responder o seguinte: os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, precisamos estudar o caso, tá? Compete a cada um de nós, segundo orientam os espíritos superiores, temos que estudar para que nós possamos discernir, tá? Está chegando o Mateus, chegou aí, boa noite. E Dona Creuza está conosco também. Que Deus abençoe, Dona Creuza, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando, tá? Veja, então é importante que nós entendamos o seguinte, que os bons espíritos, para que nós possamos distinguir entre o espírito mau e o espírito, perdão, não gosto de falar a palavra mau, que eu não creio muito ser muito adequada. Os espíritos imperfeitos, nós temos que discerni-los dos espíritos bons, tá? Por quê? Porque, pela lógica, é lógico que o espírito bom vai nos orientar, nos influenciar para que nós façamos o bem, para que nós perdoemos, para que nós toleremos, para que nós compreendamos o outro, para que nós aceitemos o outro do jeito que o outro é. Não é? Então, se nós temos, veja, analisemos bem, se nós temos pensamentos se passam por nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Pensamentos racistas, pensamentos discriminatórios, pensamentos de vingança, pensamentos assim voltados para o julgamento, para a crítica apenas pela maldade, não é? Quando o nosso pensamento é assim fervoroso no sentido de prejudicar alguém, de desejar o mal, não é? De não perdoar, de não aceitar o outro, todos esses pensamentos são oriundos, são de natureza de espíritos imperfeitos. Então é lógico, Vilma Leite, seja bem-vinda. Olha, a primeira vez que eu estou vendo essa Vilma Leite da Cruz aqui, esteve já na nossa casa, eu sei, mas aqui é a primeira vez, pelo menos que eu tenha visto. Então que Deus a abençoe, seja bem-vinda, tá? Estando conosco. Então é importante que nós comecemos a discernir, tá? Quais são os espíritos que nos influenciam. Então, de acordo com o tipo de pensamento que nos chega, tá? Esse tipo de pensamento vai nos dizer se são espíritos bons ou se são espíritos imperfeitos. Espíritos que querem apenas prejudicar. Tá? Então, vai depender muito. E aí, cabe a nós discernir, entender. E também cabe a nós decidir se nós vamos nos deixar influenciar por esses pensamentos de espíritos imperfeitos que nos chegam, ou se nós vamos rechaçá-los, vamos rejeitá-los, substituí-los por pensamentos bons. Tá? Então, os espíritos imperfeitos, nós precisamos ter em mente, eles são instrumentos assim próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Eu estava ouvindo há pouco o nosso querido, não sei se vocês estavam todos presentes, o nosso querido Liosmar, e ele falava dos obsessores. Não é? Ele disse que é bom a gente aprender com eles, porque os obsessores eles nos impulsionam, nos influenciam, nos querem prejudicar. E muitas vezes eles sugerem para nós pensamentos desagradáveis e nos põem à prova, como está dizendo aqui, não é? No livro dos Espíritos, ele vai pôr à prova a nossa fé. Tá? Eu estava ouvindo hoje minha menina falando sobre uma colega dela de trabalho,
que disse que quando trabalhava em determinado local, a patroa dela exigia que as pessoas, quando chegassem na hora certa, no horário definido, me parece que era às 7 horas da manhã, e tem que chegar antes desse horário, inclusive, para fazer a prece, para orar, antes de começar a trabalhar. Tá? Até aí tudo bem, tudo bonito, tudo interessante, não é? Mas se a pessoa chegasse, digamos, 7 horas e 3 minutos, pronto, já tinha ultrapassado o horário, não somente do trabalho, mas também o horário de rezar. Então ela humilhava a pessoa e obrigava a pessoa, o colaborador, o funcionário, a rezar sozinha, inclusive no meio do público que chegava, dos clientes, e ainda fazer com que ela repetisse várias vezes o versículo que tinha sido lido na Bíblia antes da reza, e ela tinha que ir lá ler em voz alta repetidamente. Então vejam que é um contrassenso, tá? Porque a gente precisa ter um mínimo de discernimento. Quem iria orientar, que tipo de espírito bom iria orientar uma pessoa a fazer isso com outra? Claro que nenhum. O espírito bom, ele é tolerante, ele é compreensivo, ele ia apenas e tão somente sugerir a pessoa que chamasse a atrasada a um canto e questionasse, perguntasse, procurasse saber se estava acontecendo alguma coisa porque ela estava chegando atrasada e tal. E iria ser condescendente, iria apenas questionar e, caso não houvesse nenhum problema, lembrar a ela do horário que já estava pré-definido, sem humilhar, sem levar nenhum tipo de situação vexatória para o outro. Agora, o espírito desagradável, o espírito imperfeito, sim, ele faria isso, porque o prazer dele, do espírito imperfeito, infelizmente, é esse de prejudicar, de humilhar, de causar constrangimentos, tá bom? Então, vamos dizer assim, que o espírito, que é como nós, vamos colocar aqui, como nós somos, nós que temos ainda que progredir na ciência do infinito, nos conhecimentos, então é importante que nós aprendamos a perceber que aí são provas, são sugestões que levam a gente, ou que deveriam pelo menos levar a gente, a pensar, a cair e dar ouvidos mais à consciência. A consciência, ela nos oferece possibilidades de julgamento, não dos outros, mas de nós mesmos, de perceber em nós se nós estamos caminhando para um terreno equivocado, atrapalhado. É importante que nós tenhamos essa percepção, tá certo? O Givan chegou, não sei se eu dei boa noite ao Givan, mas eu estou dando, viu, Givan? Boa noite, que Deus o abençoe, tá? Então ele acrescenta ainda que se nós passarmos sobre ou pelas provas do mal, pelas provas das más tendências, né, das tentações, tá? Que chegam para a gente, porque nós temos, e os espíritos apenas impulsionam, tá? Então, nós vamos chegar bem no plano espiritual, porque nós conseguimos rejeitar. Esse é um processo, tá certo? Então, a nossa missão, a missão nossa daqui, até porque todo mundo questiona, né? Qual será a minha missão? Olha, Patrícia, tudo bem? Cadê Nanda, Patrícia, como é que vai? Roberto Oliveira, nunca mais tinha visto o Roberto. Não sei se é o Roberto da Serra. Tomara que seja. Tá? Então, boa noite. Seja bem-vindo. Tá certo? Então, a nossa missão, por todo mundo tem esse questionamento consigo mesmo, né? A nossa missão, ela vai consistir em nos colocarmos no bom caminho. Essa é a missão da gente. Nos colocar no caminho certo. No caminho do bem. No caminho do amor. No caminho do perdão, da tolerância, no caminho da compreensão, da aceitação do outro, no caminho da não cobrança, da não exigência em relação ao outro. Tá? Então esse é o nosso caminho. A nossa missão é passar pela terra sem prejudicar a quem quer que seja. Não é o Roberto, é Silvia. Ela está usando o Instagram do irmão dela. Tudo bem, Silvinha? Tudo bem, seja bem-vinda então, viu? Independentemente, tá? Importante que você está conosco, tá bom? Então, essa busca que nós temos que fazer, né? Nós temos que caminhar nessa direção.
A Mary está dizendo que hoje ela compreende melhor. Mary, graças a Deus. Esse é o nosso caminho. Então, desde que sobre você, sobre mim, atuam as más influências, tá? É que nós atraímos essas más influências. Como disse há pouco o nosso querido Liosmar, nós é que atraímos, tá? Porque muitas vezes nós desejamos o mal. Não desejamos o mal, não é? Quando a gente vê um bandido, né? Eu estou colocando um bandido, que é o comum dizer, de praxe, né? Como aconteceu recentemente em relação à menina de 10 anos que fora estuprada, acho que foi pelo tio dela, não é? Então era como se fosse por uma boca só, todo mundo condenando, e chamava palavrões, eram coisas horríveis que diziam em relação ao estuprador. Gente, quem comete erros, quem age no mal, tá certo? São pessoas doentes. Nós não devemos desejar mais mal ainda do que ela já tem. Porque fazer o que uma pessoa dessa faz já é nela, em si mesma, um inferno. Tá? Ela vai sofrer amargamente já pelo que ela já é, pela situação em que ela se encontra. Não precisamos desejar mal. Nós temos que desejar o bem. Porque nós somos todos irmãos em humanidade. Tá? E só vamos evoluir quando todos nós evoluirmos. Tá? Nós não vamos ficar bem lá numa situação melhor vendo os nossos companheiros, nossos amigos lá embaixo. Porque muitas vezes aquele que pratica o mal hoje, tá? E que nós também desejamos o mal porque ele praticou o mal, cometeu um erro, uma falha, pode ser um amigo, um amor nosso de uma vida passada que nós não conseguimos reconhecer nessa encarnação. Então nós não sabemos. Então quando nós crescermos mais um pouquinho, chegarmos num plano maior e vermos que aquele irmão nosso, aquela pessoa do nosso coração ainda está lá embaixo, tá? E muitas vezes fomos nós que impulsionamos porque desejamos o mal também, nós vamos ficar como? Vamos ficar felizes? Provavelmente não. Tá? Então chegaram Lucivan, olha Lucivan, que Deus te abençoe. Mônica também chegou, tá? E o Petrônio, mais uma vez, quero te agradecer, meu irmão, porque a sua presença causa impacto muito agradável, porque esse sobrenome seu, ele tem assim, uma força, uma energia muito grande sobre nós que participamos dessa casa espírita, Lar Abrigo Dr. Pedro Garcia Moreno, porque ele nos deu origem, originou-nos a todos nessa caminhada, nessa doutrina maravilhosa. Tá certo? Então, somos nós que fazemos isso, tá? Então é importante que nós comecemos a evitar de estar desejando o mal para as pessoas. Porque quem deseja o mal tem dentro de si o mal. Né? Quem deseja, por exemplo, a morte de alguém, se bem que desejar a morte não é um mal para ninguém, né? Não é castigo. Mas desejar com a intenção do mal, tá? Porque o que importa não é o que deseja, mas com que intenção deseja. Então, se é para prejudicar, maltratar, para ferir, né? Para castigar, é mal. Então já está dentro da gente esse sentimento ruim. E isso é ruim para mim, que desejo. Não é para a pessoa objeto do meu desejo, não. É para mim. Então é importante que nós comecemos a analisar melhor, tá? Porque os espíritos inferiores, eles correm a nos auxiliar quando nós desejamos o mal. É isso que acontece. Né? Eles vêm, nós abrimos a mente, nós coloramos, né? Colorimos, digamos assim, se é quem pode colocar, porque a cor negra dizem que é a ausência de todas as cores. Né? Mas se nós povoamos de negritude a nossa mente desejando o mal, assim também os espíritos vêm em socorro nosso, para também desejar o mal, impulsionar o nosso desejo mais ainda. Tanto é que nós começamos assim, né, a pensar e tal, depois aquele desejo vai crescendo. A gente até xinga e se sente mal por causa daquela pessoa, né? Pelo que a pessoa fez. Porque não é pelo que ela fez, é porque nós estamos dando espaço para que os espíritos influenciem cada vez mais no desejo do mal em relação ao outro. Então, né, essa influência faz com que nós queiramos praticar. Tem pessoas que dizem ainda assim, se eu estivesse no lugar de um delegado, de um juiz, de uma coisa assim, eu fazia isso, 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 isso. Ou seja, a pessoa está dentro de si cheio de maldade e não percebe. Ela pensa
que está ali pensando em fazer justiça. E não é assim. Não é assim. Não se faz justiça querendo maltratar alguém. Tá? Não. A justiça se faz reeducando a pessoa. Tá certo? Ela vai sofrer naturalmente, porque infringir a lei em si já é uma forma de buscar como é que você, a punição. É um processo autopunitivo, porque é a consciência quem julga, mas a consciência da própria pessoa. E a pessoa então busca ela mesma a sua própria punição. Tá? E nós estamos aqui nesse processo. Né? Então, quando nós queremos a prática do mal, queremos que o mal aconteça, eles podem nos ajudar para que o mal aconteça. Eles vêm e nos ajudam. Tá? Cuidado, eu sempre digo isso, porque eu vou buscar isso em André Luiz. Olha a Isolda. Eu não vou esquecer mais, Isolda, do seu nome, viu? Deus te abençoe. Um nome muito bonito. E temos aqui também a Gardênia, minha querida amiga Gardênia, que pouco aparece, viu, Gardênia? Tenho visto você pouco por aqui. E a minha irmã que chegou e entrou. Que maravilha. Que Deus abençoe vocês que estão chegando, né? Então, se nós formos, vamos colocar assim, olha que coisa interessante, viu? Se nós formos propensos ao assassinato, e é bem possível que sejamos, viu, gente? Por que eu digo isso? Porque a nossa vida passada, a nossa condição, naquela vida anterior, era uma condição evolutiva inferior à atual. Tá? Porque isso faz parte da lei do progresso. Nós evoluímos, então o que éramos ontem, éramos piores no passado. Tá? Numa vida anterior nós éramos piores do que somos hoje. E progressivamente, ou regressivamente, vamos colocar assim. Olha, dona Isa, minha querida Nilzinha, Deus te abençoe. Boa noite. Então, se nós somos melhores do que ontem, então ontem nós não éramos uma coisa tão boa. Porque se formos analisar friamente, eu sempre coloco isso, inclusive nas palestras, eu estou repetindo agora, me perdoem, mas não consigo evitar. Porque faz parte, tá? Se nós analisarmos bem direitinho, nós não somos boa coisa. Basta analisarmos o que pensamos. Tá? Olha, Neide, boa noite, Neide. Seja bem-vinda. Nós não somos Lourdes Lima, nossa Lourdinha, Deus te abençoe, boa noite. Ela estava numa live, Isa, mas está aqui conosco, né? E Ciene, logo em seguida a irmã chegou. Boa noite, Ciene. Tá? Então, se nós tendemos para o cometimento de crimes, nós temos pensamentos homicidas na nossa cabeça. E geralmente é assim. As pessoas vão dizer, se eu fosse uma bala, fulano de tal não estaria mais vivo. Isso é o quê? Tendência para o homicídio. E nós temos, muitos de nós temos. Nós desejamos a morte de muita gente. Tanto é, vocês sabem que uma boa parte da população brasileira, não vou dizer da mundial não, vou colocar da população brasileira, deseja ardentemente que exista a pena de morte no Brasil. O que é isso? Pensamento homicida. Ou seja, querer matar pessoas é ter pensamentos homicidas, é ter tendência para o assassinato, sob a justificativa de justiça. Tá? E justiça não é isso. Ok? Então, quando nós temos esse pendor para o assassinato, dizem os espíritos que em torno de nós, olha que coisa linda, viu? Em torno de nós se reúnem uma nuvem de espíritos que vão nos alimentar no íntimo esse pendor. Então o nosso desejo ele se torna superlativo, aumenta exponencialmente. Tá? A Lourdinha estava também numa outra live, né? Talvez junto com a Diisa, né? Deve ter sido uma live boa, não é verdade? E nós temos, graças a Deus, o que não falta hoje em dia são lives e lives boas. Tem as ruins aí, né? Que não tem nada que acrescentar. Mas temos uma quantidade muito grande de lives boas, excelentes mesmo, viu? Então, muito bem. Veja que tudo é atraído por nós. Nós atraímos. Então essa influenciação ela ocorre porque nós permitimos e nós até, sem o percebermos, desejamos. A Ciene já pensou na Ciene. Então, são tendências que nós temos. Nós muitas vezes não percebemos isso. Achamos que é natural pensar nisso, não é? Mas não é assim no sentido do normal, não.
É até natural pela nossa imperfeição. Está dentro da normalidade em função do grau de imperfeição que ainda carregamos. E até para nos mostrar em que grau nós encontramos, em que nível evolutivo nós estamos. Se pensamos em matar alguém, desejar a morte de alguém, se temos na cabeça o desejo de pena de morte no nosso país, é porque nós temos em nós pensamentos homicidas para o crime. Então nós não teríamos provavelmente nenhum escrúpulo se diante de nós surgisse nos provocando, nos causando qualquer tipo de humilhação, alguém, se tivéssemos na mão uma arma, nós cometeríamos facilmente o crime e seríamos presos, tá? Então, por quê? Porque nós temos tendências homicidas. Então, quando nós temos essas tendências, em situações graves assim, né, graças a Deus não ocorrem com frequência, nós certamente iríamos cometer de novo o crime, porque o fato de termos o pensamento criminoso significa que no passado nós já cometemos várias vezes o homicídio, o assassinato. Ele também estava numa outra live do amigo Jólio. Jólio, não sei quem é, talvez tenha sido o Júlio, não sei se é Jólio, Júlio, mas era uma live boa. Era Júlio, nosso Júlio, muito bem. Eu não sabia que tinha essa live, tá vendo? Mas não tem problema, tá? Isso é muito bom, vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo. Então vejam, é importante que nós tenhamos isso em mente, tá? Nós sofremos a influenciação porque nós criamos a atração para que essas influenciações ocorram. Mas outros também nos cercam, não somente os espíritos imperfeitos que nos impulsionam a que nós pratiquemos o mal. Também existem aqueles que se esforçam, os espíritos mais elevados, protetores e amigos, que tentam nos influenciar para o bem, tá? E que vai então com isso estabelecer um equilíbrio na balança, uma influência imperfeita para o mal, para a tendência inferior, e vem a influência para o bem, para equilibrar a balança, para que nós não fiquemos totalmente à mercê das influências inferiores. Então eles vêm, tá certo? Para nos abrir os olhos através de pensamentos sugeridos na nossa cabeça. Tanto é que em algumas situações nós ficamos assim, poxa, não sei se faço isso, se faço aquilo, se é melhor eu deixar para lá, ou se eu vou tirar satisfação. Nós ficamos nessa dúvida. Por quê? Porque aí estão pensamentos diversos, antagônicos em nossa mente, tá certo? Além dos nossos próprios pensamentos. O nosso próprio pensamento é aquele que vai decidir, definir se escuta o anjinho ou o diabinho. Lembram daquele desenho animado? São vários, né? Mas especialmente eu vi muito, era do Pato Donald também, que ele ficava com um diabinho de um lado, era do lado esquerdo, né? Com um tridentezinho pequenininho, vermelho, né? E o anjinho com as asinhas, com aquela, né? Aquele formato de anjo, sempre influenciando, um puxando para um lado bom, outro puxando para o lado ruim. Tá? E a decisão é sempre a nossa decisão. Tá? Importante que nós saibamos disso. E é importante decidir, porque nós falamos lá que o decidir é em função de a gente conhecer o que é bem, o que é mal. Então, quando eu falei há pouco para vocês e alguém disse, olha, eu também pensava assim, é porque não conhecia, não tinha entendimento ainda do que é bem e que é mal. Por isso a lei está na nossa consciência. Né? E a nossa consciência ela vai depois, ela tenta o tempo todo, mas geralmente a gente passa a mão, a gente justifica tudo que a gente faz de errado, sempre culpando alguém. Foi por causa dele, foi por causa de fulano e tal. Né? Na verdade somos nós mesmos. Né? Então, depois que a gente comete o ato equivocado, nós então vamos nos arrepender. Aí é a consciência. A consciência cobrando punição. A Silvia, através do Instagram do irmão, está dizendo, meu irmão, sempre que estou fazendo o almoço, faço o possível para encerrar os trabalhos com facas. Tenho sensação ruim. Não entendi o encerrar os trabalhos com facas. Ou deixar de usar facas, deve ser isso, né? Não sei. Então, essas sensações que a gente tem. Olha a Valéria aí, tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda.
essas sensações que a pessoa tem, em geral, não chega a ser a tendência em si, mas porque houve algum tipo de trauma do passado, que pode ser até dessa vida também, viu, gente? E a gente esquece, né? A gente cria uma barreira, os psicólogos vão explicar bem melhor isso, mas também pode ser de vida passada, em que nós tivemos algum trauma relacionado àquele instrumento. A faca, por exemplo, pode ter sido vítima dela ou pode ter utilizado ela inadequadamente, tá? Então, não é a tendência em si. A tendência a gente carrega pela constância de uma maneira de pensar em relação a determinadas coisas. São padrões que nós carregamos, padrões de comportamento, padrões de conduta na nossa vida diante de situações que acontecem. Aí nós vamos enxergar, perceber quais são as nossas tendências, quais são os nossos pendores. Aí sim, nós vamos nos identificar, perceber de fato quem somos nós pelas nossas reações. Tá? Silvia, tá bom? Bem, compete então exclusivamente a nós mesmos o neutralizar a influência dos espíritos, tá certo? Olha o Edson aí, tudo bem? Meu pupilo, nós que fazemos estudos às segundas-feiras, que Deus o abençoe. Você vai perceber, Edson, que nós estamos tratando de um assunto muito semelhante ao dos nossos estudos, tá? Então, dizem os espíritos que quando nós praticamos o bem, nós pomos em Deus toda a nossa confiança. Não é? Quando nós optamos sempre pelo bem, nós estamos demonstrando que confiamos em Deus. Tá? E dessa forma nós vamos repelindo a influência dos espíritos inferiores, dos espíritos imperfeitos, e vamos aniquilar então o império, o domínio que eles desejam ter sobre nós. Então é importante que nós façamos isso para neutralizar. Independentemente dos pensamentos que venham para o mal, tá? Ao invés de nós nos deixarmos levar por esses pensamentos, nós optemos por fazer o bem. Optemos pelo perdão. Porque a tendência normal, nem gosto de colocar a palavra normal, mas a tendência comum, melhorou, né? Comum é melhor. A tendência comum da gente é não perdoar. Por quê? Porque nós temos um danado em nós que atrapalha muito, que é o orgulho. Então o orgulho não nos permite perdoar as pessoas, tá? E muito menos pedir perdão. Então nós não perdoamos e achamos que as pessoas que nos cometem um deslize, e esse deslize nos prejudica, nos desfavorece, não é passível de perdão. Não perdoo, não. E mesmo que peçam desculpas. E as pessoas até inventaram um bordão recentemente. Aliás, tem muito tempo, mas hoje as pessoas dizem como se fossem atualmente, né? Depois que inventaram desculpa, não é? Todo mundo agora erra pedindo desculpa. Poxa, e você quer o quê? Que a pessoa erre e, além de não se arrepender, não pede desculpa, nada? É para fazer o erro novamente? Não, gente. Né? É a deixa. Quando alguém pede desculpas, meu Deus do céu, é a oportunidade maravilhosa que nós temos de exercitar o perdão. É o perdão. Ou seja, de descarregar esse peso que guardamos da mágoa, do ressentimento, pelo mal, pelo erro praticado para conosco. Então, se a pessoa vem pedir o perdão, vamos perdoar, vamos aproveitar, tá? Porque é o momento de nós exercermos um pouco de grandeza espiritual. Perdoar, tá certo? A Silvia disse que gostaria muito de fazer regressão. Silvia, eu desaconselho fazer regressão. Mas é porque, no seu caso, eu não sei, né? Você tem problemas com facas, não precisa de regressão. Basta que você procure um psicólogo, um profissional da área da saúde mental, psicológica. Se ela julgar que seja necessário uma regressão, tá? Ela vai fazer uma regressão a vivências passadas, não a vidas passadas, a vivências, até chegar ao ponto em que esse problema seu gerou, né, essa sua sensação em relação à faca. Uma vez que chega lá aquele ponto, tudo bem, é muito provável que a partir dali o seu problema, o trauma com faca, ele venha a desaparecer, não é, no presente, tá certo? Mas a regressão, para você se conhecer, saber quem você era no passado,
ela é totalmente desaconselhada, porque é certeza que você vai se decepcionar com você mesma, tá? Então não é bom, tá? Então só com um profissional que julgue terapêutico fazer uma regressão. A N Dreams, deve ser Andrea M. Santos, estou desconfiado que ela fez assim para criar um jeito de colocar o nome dela. Ela diz que a gente está hoje melhor do que antes. Exato, Andréia. Hoje é a lei de progresso que diz isso. É uma lei que não tem como você voltar essa lei, não tem como você burlá-la. Então é a lei de progresso. Hoje nós somos pessoas melhores, espíritos melhores do que ontem. Se nós formos voltar para dar uma olhada no que éramos lá atrás, a decepção vai ser gigantesca. Nós não vamos nos sentir bem. Então não é recomendável fazer regressão a vidas passadas, a vivências passadas por um profissional habilitado, capacitado, para ir lá, chegar no ponto, voltar e você não sentir nada, não perceber nada, ótimo, porque será feito através de um processo de hipnose. Tá bom? O Edson está dizendo aqui que temos que ter a consciência que não damos o perdão ao próximo. O benefício do perdão é para nós mesmos. Isso mesmo. Obrigado pela contribuição, meu querido Edson. Exatamente, o perdão beneficia a quem perdoa e não ao perdoado, porque o perdoado ele vai ter que reparar, independentemente do perdão obtido. O perdão só vai, de certa forma, acalmá-lo, né, aliviar um pouco, para que ele então vá com mais tranquilidade reparar o mal que ele cometeu. Tá? A Leila está dizendo que até mesmo no momento que estiver utilizando esses objetos, no caso que ela está se referindo a facas, ela disse que mudou o pensamento. Ela está recomendando mude o pensamento. Use a prece, exatamente. Substituir o pensamento. Tá? Criar um pensamento diferenciado. Tá? Fazer uma prece, né? Pensar em Deus, pensar no bem, pensar no momento feliz, no momento agradável da sua vida. Lembrar de algo positivo ajuda. Tá? A Andréia Moraes Góes chegou também. Mais uma Andréia. Até agora são 3 Andréias. Que maravilha. A Eline Cortes também chegou. Né? Que Deus abençoe vocês que estão chegando. Que maravilha. Tá? Tenham boa noite. O Edson, olha, Illinois está reconhecendo o Edson aqui. Que ele ia ter você, está sempre comigo nas segundas-feiras, Illinois, aqui no nosso estudo virtual. Bem, então continuando, nós vamos chegar ao ponto agora em que os espíritos superiores vão nos dizer que nós devemos nos guardar de atender às sugestões dos espíritos que nos suscitam maus pensamentos. Né? Porque eles fazem o quê? Eles vão soprar em nós, na nossa mente, pensamentos de discórdia entre nós, entre uns e outros. É muito por isso que grupos de trabalho muitas vezes dão problema. Né? Ambientes de trabalho criam algumas intrigas, porque os espíritos inferiores eles sopram intrigas. E aí uns ficam pensando mal, desejando mal, criando mal, né? Vendo o pelo em ovo. E aí criam as discórdias. Delícias chegou também. Chegaram as delícias. Que maravilha. Da Mari. Qual é a Mari, hein? Dessas delícias. Que maravilha. Coisa boa. Fique à vontade, viu? A Adriana, minha querida Adriana, também chegou. Que Deus abençoe a Adriana. E eles, os espíritos, dizem, isso na questão 469 do Livro dos Espíritos, dizem o seguinte, assim, olha, o que é que eles vão dizer? Guardai-vos de atender as sugestões dos espíritos que nos suscitam pensamentos desagradáveis, pensamentos maus, porque eles sopram em nós a discórdia entre nós e nos impulsionam, nos insuflam às paixões más, aos desejos maus, às vontades ruins, desagradáveis, às nossas tendências inferiores, aos nossos desejos inferiores, que nós temos muito. Eu estava comentando, eu fui fazer um culto, né? Assim, num salão que me convidaram, não é? E eu falei dessa questão das paixões más, porque nós temos uma tendência muito grande para as paixões inferiores, né? E tem uma música, eu não sei quem é o autor, se é da dupla Roberto Carlos e Erasmo,
mas eles têm uma música que diz que eles se colocando, né, na condição de ser o complicado das coisas. Ele diz que tudo que eu gosto, e aí vamos trazer para a primeira pessoa do plural, tudo que nós gostamos é ilegal, é imoral ou engorda. Se você for analisar bem, eles disseram isso e é fenomenalmente verdadeiro. Tudo que o ser em provas e expiação gosta, analise você que está aí me ouvindo, me vendo. Tudo que nós gostamos em geral, ou é imoral, tá? Ou é ilegal ou engorda. Ou uma coisa ou tudo junto. Ou uma dessas, ou duas, ou tudo junto. Né? Tem pessoas que gostam das três. Das coisas que engordam, eu gosto de massa, muito. Não gosto muito de doce, mas eu gosto de massa e gosto de comer, graças a Deus, bem. Isso engorda, não é demasiado. E tem coisas imorais que eu também gosto. Vocês também devem gostar, é natural. As coisas ilegais eu já vi que muitas pessoas se perceberam gostar, né? De querer, por exemplo, a pena de morte, que é ilegal. E esse desejo, né, é uma vontade, é algo que vem de dentro, é imoral. Ou melhor, além de ser imoral, é ilegal, não é? Que atenta contra a moral cristã, a questão de matar, porque está lá, né, no mandamento divino, lá entre os 10 mandamentos, se não me falha a memória, é o 5º mandamento, não matarás. E ele não estava falando em relação a quem matar, nem o que matar. Não matarás, simplesmente. Né? E a gente gosta de matar. Uns gostam de matar gente, outros gostam de matar animais, outros gostam de matar plantas. É, infelizmente, da nossa imperfeição. Não é? E nós não somos melhores uns do que os outros por causa disso, não, viu, gente? Nós estamos na mesma condição. Então, por isso que na oração do Pai Nosso, né, nós devemos desconfiar antes do nosso orgulho, daquilo que nos exalta o orgulho, daquelas coisas que fazem com que a gente fique inflado. Minha sobrinha linda chegou, Meriere. Deus te abençoe, minha querida. Tomar cuidado com o que exalta o nosso orgulho. Porque quem tem orgulho e tem orgulho de ter orgulho, veja que cúmulo do absurdo. Tem pessoas que sentem orgulho de serem orgulhosas. Né? Isso aí é ruim. É desagradável, porque o orgulho nos impulsiona à prática de atos inferiores. Atos altamente prejudiciais a nós mesmos. Né? Então, nós temos que ter cuidado com o que nos impulsiona, que nos estimula o orgulho. Tá certo? Porque esses que nos impulsionam, esses atos, essas coisas que nos levam a exaltar o nosso orgulho, assaltam a nós, em nós, assim, tomam de assalto a nós pelo nosso lado mais fraco, que é esse lado do orgulho. Né? Como nós somos orgulhosos, facilmente nós somos influenciados nessa direção. Então, essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, que ele ensinou aos seus discípulos e que nós oramos praticamente todos os dias, ele nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, tentação é o quê? Essa tendência para a prática inferior, para as paixões inferiores, que todos nós, no geral, temos ainda. Por isso que nós somos influenciados por espíritos imperfeitos para o mal, tá certo? E livrar-nos do mal é livrar do mal que nós temos dentro de nós. Não é do mal que os outros podem nos fazer, porque ninguém pode nos fazer mal, por incrível que pareça. Quem faz o mal já tem o mal em si, então faz mal a si mesmo, não faz mal ao outro. Como Lenoy diz, é um lado, é o oposto, digamos assim, né, do que Lenoy diz. Né? O mal é mal para quem faz mal. Lenoy fala que o bem é bem para quem faz bem. Então são coisas antagônicas que no fundo dizem a mesma coisa. Tá certo? Então é importante que nós percebamos isso. O mal é ruim para quem faz mal. Adriano está dizendo aqui o que dizer de pessoas que gostam da vingança e sentem prazer em vingança. É isso que nós estávamos falando, Adriana, antes de você chegar. Né? Pensamentos negativos geram influenciações também nessa direção. Então, um pensamento de vingança é um pensamento negativo, inferior, não é? De paixão inferior.
Porque esse pensamento de vingança, na verdade, está apenas disfarçando, porque a palavra vingança parece algo positivo, não é? Parece. Mas, na verdade, a vingança ela está escamoteando o homicida. Porque vingança, em geral, é para o prejuízo fatal do outro. Então, é o pensamento homicida que está aí agregado ao prazer da vingança. Né? Como diziam, não me lembro quem foi o danado, né? Que o pessoal até dizia com prazer, até um colega meu de trabalho, que a vingança era um prato para se comer frio, que se come frio. Ou seja, a pessoa, para se vingar, ela espera o momento adequado. Espera. Veja como é malvada a pessoa. Ela espera, até eu pegar o momento da fragilidade, da pessoa estar distraída, estar tranquila, não estar vigilante. Para então ela chegar, aí está frio já o prato, né? Quanto tempo? Aquele prato já esfriou, já está gelado até. Aí ela vai e se vinga, então ela saboreia um prato frio. O vingador, o vingativo, a pessoa que tem desejo de vingança. Coisa feia, não é? Mas tem, viu, pessoas assim. Aí vocês vão ter raiva dessa pessoa? Não, essa pessoa é doente. É doente. O fato de ser imperfeito é doente, como todos nós ainda o somos. Então, para chegarmos assim a finalizar essas questões de influenciação, o Espiritismo trouxe ensinamentos muito preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é o caminho do bem. É a nossa meta. O caminho do bem é a meta, é o direcionamento. Tá certo? Então, desse modo, pensando assim, é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos. Esse é o ponto culminante, o ponto nevrálgico. Nós precisamos aprender a disciplinar os pensamentos, a fim de que possamos atrair os bons espíritos. Quando nós buscamos, intensificamos o desejo, a vontade e efetivamos a mudança, a disciplina do nosso pensamento, nós atraímos os bons espíritos que vão nos auxiliar a percorrer esse caminho. Não é? Porque é difícil a gente disciplinar e manter. Então nós temos a ajuda, porque é da nossa vontade modificar, né, disciplinar, substituir pensamentos desagradáveis e imperfeitos por pensamentos melhores, mas nós, pelo desejo de manter, nós recebemos ajuda, auxílio, e vamos então nos tornando menos áridos, menos ácidos, e vamos nos planificar de realizações espirituais. Porque depende de nós fazer com que essas mudanças comecem a ocorrer através da disciplinação do nosso pensamento. Ah, mas como eu faço para disciplinar o meu pensamento? É só ir substituindo. Nós sabemos o que é o pensamento desagradável. Todo pensamento que visa prejudicar alguém, de alguma forma, não é um bom pensamento. Então, se não é bom, a gente para e já muda. Não quero pensar nisso. Eu vou, ao invés de pensar mal, de desejar o mal, eu vou orar. Eu vou fazer uma prece. Pelo menos para que eu tire esses pensamentos da minha cabeça. Depois eu faço uma prece em favor daquela pessoa. Então, aos poucos, com esse exercício diário, em todos os momentos, em situações que surgem, porque é fácil a gente orar no momento que está tudo bem, tranquilo, né? Mas no momento de maior impacto, de situação mais complexa, na hora, como eu sempre digo, na hora da onça beber água, na hora que a coisa está acontecendo, é esse o momento mais adequado, o momento culminante, para que eu possa disciplinar o meu pensamento. E quando eu disciplino o meu pensamento ali, o que é que eu faço? Ato contínuo, eu começo também a agir de acordo com esse pensamento já modificado. A Neide está dizendo que o medo, eu nunca fiquei só à noite. Penso em um dia dormir só. Dormir só. É tão bom dormir só às vezes, viu? Deixa eu tomar uma águazinha para... Às vezes é bom dormir só, mas dormir acompanhado, eu diria que é muito melhor, viu? Companhia é sempre bom. Mas tudo isso é coisas de passado também, viu, Neide? Porque a gente tem receios de alguma coisa aconteceu,
que desencadeou em você esse medo, esse receio, esse pânico. Né? Então, um trabalho psicológico, né? Talvez uma assistência espiritual na casa possa, talvez, modificar, possa identificar o problema que possa ser espiritual ou apenas então somente psicológico. Das duas formas é possível ajudar você a melhorar em si mesmo esse medo. A Leila está dizendo que se eu estiver chateada em algo, não consigo orar. Mas Leila, é aí o momento. Né? A chateação é justamente o momento da prova. É o momento do teste, que é para você ver, ou seja, é o teste para ver se você consegue manter ou demonstrar sua fé. É só nesse momento. Olha, Selma Amorim, quanta satisfação tê-la aqui conosco. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Pena que nós já estamos finalizando, nossa querida Selma Amorim. Então eu quero abençoar você, estamos no horário, já finalizando. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Semana que vem nós vamos entrar. A André está dizendo que ouvir música que gosto me acalma. Bom, ouvir música, ouvir uma música relaxante. Mas o problema, sabe, André, é que na hora da chateação a pessoa não quer ouvir nada. Né? Normalmente é assim. Por isso que é importante que ela mesma, de si mesma, comece a orar. A Selma está mandando um abraço a todos nós. Deus te abençoe. O nosso abraço de retribuição, minha querida Selma. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Tá? E a Neide também disse que eu também não me concentro, né? Também para fazer a prece. Né? Realmente é assim. Tá? Faz parte do processo. Semana que vem nós vamos estudar mediunidade e médium. Nós vamos tentar entender e discutir entre nós aqui o conceito de mediunidade e de médium. Vocês vão perceber muita coisa do que vocês sentem, dessas influenciações. A gente vai perceber que tem um quê de mediunidade. E vamos esclarecer também a finalidade dela. Para que serve a mediunidade? Tá bom? Eu agradeço muito a vocês pela presença aqui entre nós, a paciência de estar ouvindo apenas, mas graças a Deus vocês estão participativos mais, colocando seus comentários, seus questionamentos. Isso é muito importante para a evolução do nosso aprendizado. Eu aprendo muito com vocês, tá? Então, encerrando hoje, Silvia, Deus te abençoe, vocês que entraram, não vou repetir o nome de vocês, eu já te falei o nome de todos vocês praticamente, não é? Deus os abençoe pela presença, muito obrigado pela atenção. A Selma disse que tentará chegar mais cedo. Pode chegar mais cedo sim, é às 8 horas na quarta-feira, viu, minha querida Selma? E amanhã nós temos o nosso estudo sobre o Evangelho, não é? Às 19 horas, portanto, uma hora mais cedo. Tá? O Edson disse que nós aqui agradecemos. Eu que agradeço, viu, Edson? Estamos indo agora, pessoal, vamos orar. Vamos lembrar da prece, a oração dominical ensinada pelo Cristo Jesus aos seus discípulos, que perguntaram a ele, que pediram ao Cristo para que os ensinasse a orar. E ele disse, quando fordes orar, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação e livra-nos do mal, Senhor. Porque a ti pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Que a paz de Jesus os envolva, os abençoe e que vocês tenham uma ótima noite na noite de hoje. E amanhã eu quero pedir para vocês que estejam novamente conosco. Às 19 horas estaremos estudando o Evangelho. Às 9 da manhã temos o Evangelho com Luz, o Café com Luz, com a nossa querida irmã Isa. Às 16 horas teremos Ilenói com a Conversa Fraterna. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, Lúcia, que Deus te abençoe sempre. A vocês todos, tá? Ele está encerrando sozinho agora. Viu? Eu ultrapassei o tempo, ele vai dizer tchau aqui. Viu? Então, muita paz, muita luz para vocês. Sandra, tchau. Grande abraço.